Boa tarde a todos. Sou a professora Caroline Bittencourt, da Universidade de Santa Cruz do Sul, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito e Políticas Públicas. Junto com a professora doutora Maria Lúcia, que deve estar chegando, eu vou conduzir hoje à tarde a apresentação dos trabalhos. Vamos estabelecer aqui umas interlocuções, alguns debates, né? Quero também já deixar registrado meu agradecimento pelo convite ao professor Emerson Moura para estar presente aqui nesse importante evento. E então, sem mais delongas, nós vamos ter a apresentação dos trabalhos conforme a ordem publicada no site do evento. Serão destinados mais ou menos 10 minutos para a apresentação de cada trabalho, para que a gente possa ter um espaço de perguntas e interlocução a partir de cada texto. E vou procurar, então, seguir essa ordem de apresentação. Eu peço para que todos cuidem um pouquinho o tempo, para que a gente possa, então, também ter os debates e os comentários dos demais colegas, ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma manifestação antes de iniciarmos? Ok? Bom, então eu chamo o primeiro trabalho, que é intitulado Políticas Públicas em Foco, uma análise sobre alguns dos desafios e potencialidades do programa Saúde na Escola. O autor é Gabriel Paz Soares Ribeiro. Ele está na sala? Gabriel está na sala? Professora Caroline, pela lista, o Gabriel ainda não ingressou. Não ingressou. Então vamos para o nosso próximo trabalho, que é o Estado de Direito e a Liberdade Científica, uma análise da atuação do INPE no monitoramento de desmatamento da Amazônia, da Maria Clara de Brito Araújo. Boa tarde a todos, boa tarde, professora, boa tarde, Fábio, nosso colega aí, incansável na representação discente. Meu nome é Maria Clara Araújo, eu sou discente aqui do PPGD da Unirio, sou orientanda do professor Emerson, e integro o Laboratório de Estudos de Direito Administrativo Comparado, coordenado também pelo professor Emerson. Esse trabalho está sendo escrito por mim e pelo Pedro Alonso, que não pôde estar presente aqui na apresentação, e a nossa ideia é investigar e propor uma compatibilização do direito da liberdade científica e da liberdade científica especificamente quando exercida na administração pública, usando, evidentemente, né, como o título sugere, um estudo de caso do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o restante do nosso ordenamento jurídico, apesar da liberdade científica não estar expressamente regulada nem na Constituição e nem em nenhum ato normativo infralegal. E aí, para isso, a gente utiliza como marco teórico o conceito de Estado de Direito Material do Garcia de Enterria, e também utiliza alguns aportes que não são exatamente do direito, são da administração pública, com os trabalhos da professora Gabriela Lota, que é uma professora da FGV de São Paulo, que tem feito uma investigação empírica, principalmente muito profunda, sobre a burocracia no Brasil, né? Eles utilizam o sistema burocracia e não servidor público, como a gente do direito costuma usar, e dessa burocracia em situações que ela denomina uma situação de opressão, né? Ou seja, quando eles estão pressionados institucionalmente nas suas atribuições funcionais. Então, a gente fez uma avaliação de um programa específico do INPE. O INPE, para quem não sabe, é um órgão do Ministério, hoje ele é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então ele integra a administração pública direta e, por isso mesmo, norteado pelo princípio da hierarquia, né, muito forte no direito administrativo brasileiro. Mas, apesar disso, ele desenvolve atribuições que são de pesquisa, né? Então, ele é um órgão que faz, no caso do programa de desmatamento, de controle do desmatamento da Amazônia, ele faz toda a parte operacional de desenvolvimento dos programas que controlam esses números de desmatamento. Eles usam esses dados para devolver para a União, no caso, enfim, também para governos e municípios. Eles fazem a alimentação dos dados do IBAMA, inclusive, para que possam ser formuladas as políticas públicas e também as ações de fiscalização. E aí a gente observou, e aí já é um evento político, né? A gente observou ao longo do ano de 2019
um enfraquecimento institucional do INPE, que aconteceu por meio de várias medidas, né? Tanto pelo discurso do Poder Executivo naquela ocasião, descreditando aqueles dados e até exonerando não apenas o diretor, né, Ricardo Galvão, mas também outros cargos de livre nomeação e demissão do INPE, e também pelo corte de recursos e pela contratação de um sistema privado que substituiria, né, o sistema desenvolvido e operacionado pelo próprio INPE para esse controle do desmatamento, que já era, inclusive, um sistema modelado em 2004, então já era bem antigo, né? E que servia, como eu disse, para alimentar a base de dados também de outros órgãos e de outras autarquias da administração. Então, qual é o nosso objetivo? Investigar o que nós temos hoje no nosso ordenamento que possa, de alguma forma, blindar essas estruturas que desempenham atividades de pesquisa científica dentro da administração pública. E a gente tem, por exemplo, um decreto em vigor que regulamenta, né, que institui a governança da alta administração federal, que poderia, por exemplo, ser utilizado. E a gente também apontou, né, o caso o nome é NOAA, né, mas também é um instituto ligado, apesar da estrutura administrativa dos Estados Unidos ser muito diferente, mas seria uma estrutura similar a uma autarquia, aqui no nosso caso, que faz também esse acompanhamento atmosférico, espacial, de pesquisa científica, no caso dos Estados Unidos, que também passou por uma série de ataques institucionais que os levou a desenvolver uma política de integridade para garantir que os dados que eles desenvolvessem dentro do Instituto seriam divulgados, independentemente de qualquer outra pressão externa, inclusive de pressões do governo, pressões políticas dentro da administração. Então, a gente compreende, e o trabalho ainda não está finalizado, mas a gente compreende que é possível apontar, na última década, pelo menos, movimentos de enfraquecimento dessa institucionalidade com o objetivo de certa forma, distorcer alguns dos dados que são gerados, e é importante a gente diferenciar a liberdade científica da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, enfim, sendo uma abordagem mais ampla, né? Enfim, franqueada a qualquer cidadão, e a liberdade científica, aquela que é conferida, que realmente processa e coleta dados segundo uma análise específica, segundo métodos específicos, essa sim demandando uma blindagem diferente daquela que a gente já confere pela Constituição para a liberdade de expressão. Então, acho que o objetivo geral do trabalho é esse, não sei se eu me fiz entender, mas franqueio aí as perguntas e as contribuições dos colegas e da professora. Obrigada, então, Maria Clara. Enfim, enquanto o pessoal formula aí alguma indagação, eu estava lendo anteriormente o teu trabalho e fiquei curiosa com uma questão. Primeiro, se me permite um comentário, te ouvindo falar o trabalho e te ouvindo falar sobre o trabalho e lendo ele, a leitura do trabalho, ela não dá total clareza como foi a tua apresentação. Eu explico. Porque o problema que você apresentou, né, na pergunta, ele está centrado no debate como conciliar, né? Então, eu te confesso que quando eu fui ler o objetivo do teu trabalho e mesmo a hipótese, era tentar me dizer de que forma a gente pode conciliar, então, esse problema que você coloca na ideia da discricionariedade científica, enfim, né, com o debate da distribuição de recursos. E no momento em que você descreve o objetivo, você afirma justamente a partir desse processo de racionalização, mas eu particularmente gostaria de ter visto uma resposta lendo o teu texto de forma mais objetiva. Como pretende fazer a conciliação? E isso daria a hipótese, que é justamente a resposta ao teu problema. Ouvindo você falar, para mim ficou mais claro do que lendo o texto. Então, eu sempre costumo dizer que a gente tem que, às vezes, ter um cuidado muito grande com o verbo que a gente utiliza, com a pergunta que a gente utiliza, porque no momento do objetivo específico, ou do objetivo geral, perdão, é aquilo que a gente procura atingir. O debate é extremamente relevante, importante, que bacana que vocês estão pesquisando nesse sentido. E só fiquei curiosa, eu te confesso, porque eu também sou uma leitora assídua de teoria do direito, e tu colocaste lá no final o Ronald Dworkin, né, ali na questão do teu problema.
qual que é a ideia? Porque tu traz assim, que com base concretamente na base legal brasileira, garante a continuidade de programas com resultados, considerando ou potencialmente indesejáveis, conforme definido por Ronald Dworkin. Qual é o trecho da obra do Dworkin, em que sentido tu tá trazendo esse autor para dar Não, sustentação para... desculpa, professora. Na verdade, o Dworkin ele não faz parte do marco teórico principal, né, que é o Garcia de Terry e a Gabriela Lota. O Dworkin é basicamente essa citação aqui, que não é sobre a liberdade científica, é sobre a liberdade acadêmica, mas que a gente propõe que seja adaptável ao caso da liberdade científica também. Então, era mais uma ilustração do que compor o nosso marco teórico especificamente. Ah, ok. Eu já E é fiquei uma aqui tradução pensando... livre também. É uma tradução livre, né? O texto em original ele é em inglês, essa Então, citação. eu já fiquei pensando se vocês desenvolveriam um pouco a questão do direito como integridade também, enfim. Mas é uma boa sugestão, na verdade. Bom, mas a minha parte seria isso. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela importância do debate também. E eu não sei se alguém teria algum comentário para poder dialogar e que queira fazer alguma pergunta para a Maria Clara. Não? Ok, então, muito obrigada, sucesso no trabalho também aí. Vamos para o próximo trabalho, então, que é Políticas Públicas de Permanência e Política Pública de Cotas Étnico-Raciais nas Universidades Públicas Federais, da Amanda Beatriz Lopes Lima Lanes. Boa tarde, boa tarde. Ora. Amanda, tá cortando um pouquinho o teu microfone, eu não sei se é só para mim ou para os Tá me colegas. ouvindo melhor agora? Agora sim, agora sim. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Amanda Beatriz, eu sou mestranda da Unirio, do professor Wilson, e o meu trabalho visa investigar se há políticas públicas de permanência a contento que contemple os alunos oriundos, ingressantes pela política pública de cotas, né, da Lei 12.711 nas universidades públicas federais, né? Porque nós sabemos que esses alunos eles ingressam, já faz 10 anos dessa lei, ela vai ter sofrer uma revisão, se propõe que tenha uma revisão, né, seria esse ano, e o alunado que eu vejo na UFRJ, e muitos que reclamam que não são contemplados pelas políticas públicas de permanência. Aqui na Unirio, por exemplo, nós temos as bolsas de incentivo acadêmico, nós temos auxílio alimentação, auxílio moradia, o restaurante escola, apoio psicológico, porém, a ideia do trabalho é verificar se ele abarca a toda a questionário de formulário, convidar todo esse corpo de alunado afrodescendente para se colocar se o que é oferecido pela Pró-Reitoria de Auxílio Estudantil consegue abarcar todos, né, de maneira satisfatória. Então, foi esse o objetivo do trabalho. Eu usei também toda a base, né, constitucional que o Supremo usou para julgar constitucional as políticas públicas de ações afirmativas, né? Citei o professor Daniel Sarmento, e eu encerro assim, deixando uma reflexão de que é muito importante a continuação dessa política pública afirmativa de cotas étnicas raciais para ingresso de negros, porque ela
ajuda a reduzir a desigualdade social que existe, é uma justiça compensatória, e que haja mais assim, políticas públicas de permanência, né? Mais fomentos através do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que houve um corte de verbas muito sério no governo atual e desde o governo Temer, né? Para que esses alunos eles possam permanecer na faculdade e cursando isso. Então, é muito importante que haja o fomento e um olhar especial para as políticas públicas de permanência. Não sei. Agora no final cortou para mim, não consegui mais ouvir. Se eu conseguir deixar claro o objetivo do trabalho, seria isso. Perfeito. Bom, obrigada então pela apresentação. Amanda, também quero já colocar a palavra à disposição, se alguém tiver algum comentário. Lendo aqui o teu trabalho, eu acho que ele tem duas dimensões importantes nesse momento, né? E que elas não se confundem. A primeira, de fato, é a essencialidade da permanência, ainda que temporalmente, quer dizer, uma política pública ela também tende a ser cíclica, né? Ela busca enfrentar uma determinada realidade, uma determinada dificuldade, uma vez superada, não haveria por que, digamos, termos essa interferência estatal. No caso da política de cotas, apesar dela ter a necessidade e previsão legal de ser revista há 10 anos, me parece bastante evidente, né, os estudos que já foram produzidos cientificamente da importância dessa política, de como ela avançou, mas não avançou de forma suficiente. Então, defender a permanência dessa política de cotas é fundamental, ainda que, mais uma vez, ela vai ser sempre pensada num critério temporal, porque a gente precisa rever sempre a necessidade dessa interferência estatal no âmbito do acesso ao ensino superior. E o outro debate que o teu trabalho traz, e que para mim é uma dimensão muito pouco enfrentada nessa temática, que é quais são as políticas públicas que permitiriam, de fato, a efetividade de cursar o acesso ao ensino superior, porque a mera garantia do acesso não significa permanência, o que nos leva justamente a um outro debate, avaliar a política de cotas. Hoje, como ela está sendo posta, no meu entender, se está avaliando essencialmente o acesso e o desempenho do aluno cotista que conseguiu permanecer na universidade. Mas não está sendo feita uma avaliação de fato das dificuldades daqueles que conseguiram permanecer e as razões pelas quais aqueles alunos não conseguiram permanecer, justamente por não ter uma política pública integrada de permanência, com acesso a moradias, com acesso à alimentação, com acesso a recursos para compra de materiais e todo o resto que isso pode implicar. Então, eu acho que essas duas dimensões, elas são extremamente importantes e, obviamente, a primeira dimensão, ela depende dessa política bem mais efetiva de permanência e que eu particularmente acho que ela não deve ser confundida com uma política de transferência de renda, porque eu preciso ter uma política pública específica voltada para a juventude que vai acessar esse ensino público superior, né? Então, eu queria te perguntar se tu chegaste a ver alguma experiência de algumas instituições que, de fato, conseguiram destinar recursos e estruturar internamente algum tipo de política nesse sentido. E se você, lendo, né, e pesquisando esses materiais para construir o teu trabalho, quais são os tipos de política pública que têm sido indicada para discutir a questão da permanência, além dessas tradicionalmente, que é alguma outra casa universitária que alguma instituição tenha, e o subsídio, por exemplo, da alimentação dos estudantes, né? Qual é a leitura que tu tem feito nesse sentido? Então, professora, aqui no Rio de Janeiro tem a UFRJ, que é muito bem estruturada no sentido de políticas públicas de permanência para os
alunos, eles fazem um censo com os alunos afrodescendentes para saber daquilo que eles estão precisando. Eles fazem um acompanhamento, eles têm um setor que é só para orientar, inclusive, o aluno quais as disciplinas ele deve puxar no semestre, aqueles que estão em dificuldade ou que se enrolaram durante o curso por conta de questões financeiras, questões da vida mesmo, devido à sua conjuntura social, para que eles possam não perder a faculdade, se manter na faculdade. E é muito interessante que a FRJ, antes até da instituição do próprio Programa Nacional de Ensino Estudantil, já tinha uma preocupação voltada para esses alunos, né, com uma renda mais baixa. Então, eu acho assim, que aqui no Rio de Janeiro é a universidade que está mais à frente nesse sentido. Aqui, te confesso, especialmente na região sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem uma colocação, um ranking bastante interessante no cenário do ensino superior, mesmo a Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Pelotas, eles têm tentado fazer milagres, né, dentro da possibilidade de implementar políticas diante do racionamento de cortes da educação do ensino superior e realmente um abandono e um descaso em relação às universidades públicas. É um grande desafio essas instituições conseguirem dar conta de uma política interna diante de todo o cenário desfavorável no âmbito da destinação de recursos públicos, né, como tem gerado aí não só aumentado a dificuldade de acesso, mas também inviabilizado muitas vezes a permanência, né, em razão desse quase desmonte das universidades públicas. Por isso que esse tema precisa ser pesquisado, por isso que esse tema é extremamente relevante e por isso que a gente tem que combater qualquer argumento de senso comum relativo a programas de cotas com pesquisa científica, com números e dados que demonstrem o quanto isso é um mecanismo de inclusão e de melhoria, né, da pluralidade e da acessibilidade da sociedade brasileira. Então, Amanda, gostei muito do teu trabalho, parabéns, e depois espero ver os resultados finais aí dessa pesquisa. Alguém tem algum comentário que gostaria de fazer, alguma pergunta? Estamos todos tímidos, combinaram que ninguém pergunta para ninguém e fica tudo bem? É mais ou menos assim? Bom, quem tiver algum comentário ou queira falar, por favor, sinta-se bem à vontade para a gente fazer realmente esse momento aí de troca. Então, vamos para o próximo trabalho, que é Direito à Moradia e Dignidade da Pessoa Humana. Como a expansão das milícias impede o exercício de direitos fundamentais, da Mariana Brito Limpo da Cunha. Mariana está presente? Acho que não, né? Ninguém que apresentaria com a Mariana? Também não. Então, Professora, voltamos. Oi. a Mariana não consta aqui na lista dos ingressantes na sala, não. Tá, então nós já temos a Mariana e o Gabriel, caso chegue para apresentar no final, né? Então, o próximo trabalho é As Margens do Rio, os casos de judicialização das políticas públicas, envolvendo a colônia de pescadores de Duque de Caxias. O trabalho é do Jordan Reis da Silva. Está com a palavra. Bem? Boa tarde a todos, primeiramente, né? Agradecer a oportunidade e parabenizar também os colegas que já apresentaram e os que vão ainda apresentar. Eu sou mestrando aqui do EBG da Unirio. Como apresentado, né, o título é uma pesquisa que encontra-se ainda no início e tem como recorte uma das questões, um dos problemas que envolvem o aterro de Jardim Gramacho. Para quem não sabe, né, Jardim Gramacho foi um dos maiores lixões da América Latina, que inclusive ganhou grande repercussão
internacional com um documentário do artista plástico Vicky Muniz, que concorreu ao Oscar em 2011, em que ele retratou nesse curta-metragem a realidade daquele local, a dinâmica, como acontecia ali, e as precariedades, né, que ali estão. E em 2012, o aterro foi fechado, devido à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem, dos seus objetivos, prever a erradicação do lixão, e que isso também envolve uma grande discussão também com relação à sua própria implementação, mas que aqui não vai ser o objeto. E aí, a partir de então, algumas questões passaram a decorrer do seu fechamento, desde questões de impacto social, por exemplo, voltada aos catadores, até houve um plano nacional de minimização de impactos sociais com relação a eles, porque por mais que ali era anti-humano, dentro de 40 mil habitantes, 15 mil dependiam diretamente daquele lixão, tiravam ali a sua subsistência, enfim. Então, o seu fechamento, né, representaria uma questão que geraria um impacto a ponto de pensar neles. E também teve a questão ambiental, que é aqui a ênfase que a gente dá e que, de certa forma, atinge diretamente a questão da colônia de pescadores. Desde de quando o lixão ele foi implementado naquela região, já havia uma certa resistência, isso lá em 1978, 79. Já havia uma certa resistência com relação à sua fixação naquele local, porque ele ficava ao norte da Baía de Guanabara e ao sul da foz do rio Sapucaí. Então, já havia também estudos da própria comunidade científica da necessidade de preservação daquela vegetação, da fauna típica da Baía de Guanabara, né, que eram os manguezais. Então, isso já era possível de prever que a sua instalação e o exercício da sua atividade iria gerar alguma degradação futura, que depois os frutos seriam colhidos. Então, quando encerrado, o Ministério Público ajuiza a primeira ação civil pública, isso bem próximo ao ano mesmo de encerramento, em 2012, que inclusive esse ano completa 10 anos. E nessa ação, ele primeiro apurou os danos ambientais que decorreram e chegou em uma sentença que houve a condenação da Conlub, que era a empresa responsável pela coleta de lixo do Estado, e, na época, a Nova Gramacho, que ficou responsável por fazer a gestão daquela região pós-fechamento. E, então, e além do mais, o INEA também ficou responsável nessa sentença, ficou vinculado, onde a Nova Gramacho e a Conlub, elas iriam promover o monitoramento da Baía de Guanabara, e o INEA, toda vez que fosse promover algum licenciamento, ele teria que captar esse monitoramento e, dali, promover a licença para as atividades da empresa naquela região. E aí se encerrou, passou tempos, outras empresas sucederam com relação à própria gestão do local, quando então o INEA ajustou um termo de ajustamento de conduta com a Gás Verde, que foi a outra empresa substituta da própria Nova Gramacho, e nesse termo de ajustamento acabou que ele chamou para si a responsabilidade de algumas questões. E aí o Ministério Público verificou algumas irregularidades que foram ajustadas, que tiveram previstas nesse ajuste, e uma delas é a questão da ausência de participação da própria colônia de pescadores com relação aos impactos que ali vinham causando. Por quê? A denúncia partiu deles. Eles diziam que não estava sendo feito o monitoramento correto, porque havia um vazamento de chorume ainda sendo realizado, o que estava prejudicando ainda mais. Então, quando se teve o ajuste, não houve essa participação ativa de quem partiu a denúncia. Foi quando, então, o Ministério Público instaurou o inquérito para apurar essas irregularidades e tendo como fruto essa ação civil pública que ainda continua tramitando, cuja sentença foi agora pouco proferida no mês de agosto. E quando, então, surge, depois desse contexto, a grande problemática do trabalho. Porque, na sentença, né, esse processo, na verdade, o Ministério Público não só pede anulação do TAC, mas como ele também pede que seja reconhecido a lesão aos direitos coletivos dessa colônia de pescadores diante dos danos ambientais, desde a instalação, a manutenção e o pós-fechamento do aterro, o que prejudicou a viabilidade e a manutenção das atividades desses pescadores. Então, assim como os ex-catadores que foram
que tiveram uma política pública implementada, ainda que imparcial, cumpre aqui ressaltar, porque há diversas questões também discutindo, que é um outro recorte a ser dado, mas pelo menos eles foram abrangidos, eles foram reconhecidos. E nesse caso, os pescadores não foram. Só que na sentença, a Justiça Federal reconhece o dano, mas, ao mesmo tempo, ela entende que não é possível conferir nenhuma medida ou até mesmo reconhecê-los como destinatários de políticas públicas, considerando que eles não podem ser classificados como uma comunidade tradicional ou, enfim, um grupo social, como prevê a própria Convenção 169 da OIT, que trata de povos indígenas. Desculpa. Então, a questão que surge, né, a partir disso, e tendo como marco teórico, inclusive, essa própria convenção, as próprias diretrizes constitucionais, né, e a própria Política Nacional de Resíduo, é justamente verificar de que forma os impactos decorrentes dessa gestão de resíduo no local, ou seja, os danos ambientais dessa degradação promovida pelo aterro, elas impactaram não só na manutenção e na subsistência da atividade pesqueira dessa colônia, como também hoje impedem com que eles sejam reconhecidos enquanto destinatários de uma política pública. Porque a própria situação criada pelo cenário impede que hoje isso fique caracterizado como uma tradição, né? Como se a pesca fosse passando de pai para filhos e ali caracterizasse uma colônia a ponto de eles virem a ser garantidos por uma eventual política pública que, de certa maneira, já existe, está disponível, e que a gente vê geralmente o contrário, né? A gente vê o judiciário intervindo para o reconhecimento e para a implementação de uma política pública. E, nesse caso, a gente tem, por mais que tenha um ativismo, há a política, mas não há o reconhecimento e também não há a extensão. E aí surge essa questão que a gente se propõe a estudar, que está na fase inicial, e é basicamente isso. Espero ter feito entendido. Agradeço a atenção e fico aberto para eventuais questionamentos e contribuições. Obrigada, Jordan. Parabéns pela pesquisa. Antes de fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. Esse vai ser o teu trabalho de dissertação? Vai ter esse fundo, mas não é esse recorte. Não é esse recorte, mas tu vai trabalhar também. Eu vou trabalhar a gestão, sim, do aterro, mas eu vou analisar, o meu trabalho vai ser a análise e avaliação da implementação da PNRS após o fechamento e para os catadores. Aí, então, nesse meio tempo, eu vi esse outro recorte, foi quando eu estendi essa outra pesquisa para vai que. Não, fantástico, assim, achei extremamente interessante. Um desafio tu também conseguir narrar isso, né, ali nos objetivos gerais, quando você apresenta a hipótese, porque você tem que contar toda a história, né, para que a gente possa entender o caso concreto. Então, a tua apresentação, para mim, ela foi bastante relevante. E quando eu li o teu trabalho, a sensação que eu tive ele não tá me contando alguma coisa. Por quê? Porque você dava insights, né, sobre o debate da judicialização, do ativismo, e não desenvolvia, né, e parecia que, parece que ele tem algo a mais que ele vai trabalhar que não está propriamente contido aqui dentro do trabalho. Por isso que eu fiquei curiosa de achar que talvez isso vá ser, amanhã depois, o resultado de uma pesquisa maior, como a tua dissertação. Então, lendo o texto, só para contribuir, e me parece que essa é a nossa maior dificuldade como pesquisadores, muitas vezes, que é conseguir aparar as arestas de tudo aquilo que a gente quer enfrentar. Na verdade, teu trabalho, lendo ele tinha duas questões diferentes, assim, como perspectivas principais. No primeiro, você apresenta a problematização trazendo justamente, né, toda a degradação ambiental e, de alguma forma, você faria análise de como tudo isso foi produzido, né? Então, parecia um trabalho bem mais descritivo, analítico, em que você, digamos, trabalharia os impactos daquilo que já ocorreu. E dentro, em algum momento do teu texto, né, você usa a problematização e você não usa o problema. Então, eu realmente fiquei procurando o problema para achar, mas onde é que está o ponto de interrogação? Aonde, de fato, ele quer chegar aqui? E daí tem uma parte do texto que tu dizes assim, que partindo do breve contexto, se torna de grande relevância
né, a partir dos casos de judicialização, envolvendo a ausência do reconhecimento e a consequente aplicação de políticas públicas, necessário se faz analisar de que modo é possível o poder público sem o ativismo. E essa foi uma pergunta que eu fiquei me fazendo ali, né? Que é você tentar trazer o olhar não mais pela perspectiva de uma atuação do Poder Judiciário para resolver esse problema, mas como de fato nós podemos ver os poderes públicos integrados produzindo uma política pública, porque realmente eu particularmente tenho uma dificuldade de dizer que o Poder Judiciário ele produz política pública. Para mim o Poder Judiciário ele até induz a políticas públicas, mas a política pública ela necessita justamente um olhar da sociedade para a sociedade, uma discussão sobre a sua formulação, um debate sobre a sua implementação, uma avaliação. O ciclo é tão grande e a política pública ela abrange tantos fatores de decisão que me parece que o Poder Judiciário ele não tem condições de poder pensar no âmbito dessa análise. Muito embora eu entendi que a crítica que você faz me parece que é exatamente nesse sentido. Ele foi lá, resolveu um problema e criou vários outros que precisam ser analisados dentro do poder público. Então, não sei se eu compreendi, mas essa seria o meu comentário, porque realmente lendo o teu trabalho eu tive a sensação que tinha algo a mais ali que se misturou, que vinha algumas informações que não era só esse recorte, tipo, você já tinha mais pesquisa ali e estava avançando nesse sentido. De fato, esse projeto, assim, ele é até um pouco, digamos que o próprio tema há uma grande complexidade, é o que eu estou te falando, ele permite você dialogar com diversos campos sem sair da base, digamos assim. São diversos reportes que é possível ser dado. Então, desde os catadores, passando pela colônia de pescadores, chegando até a própria implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é algo ali. Só que havia um limite, né? A gente só podia de 3 a 5. Então, não teria como eu fazer toda essa trajetória como eu fiz. Você pode ver que o meu contexto é bem maior do que a própria problematização em si, porque até para que a pessoa consiga se inserir dentro do problema que eu pretendo levantar. E é o que você falou. Nesse caso também, não teria, acredito que não teria outra saída, porque a partir do momento que o Ministério Público busca o Judiciário, até mesmo não só para o reconhecimento, mas para uma eventual implementação, como você diz, fazer uma política pública, a gente teve uma sentença agora que, embora recorrida, não reconheceu. Então, não tem mais como a gente depender ou fazer com que o judiciário venha atuar em prol dessa comunidade. Então, agora, a medida é o quê? Demonstrar que, por mais que o judiciário reconheça, ele está sendo também negligente quando ele poderia ou deveria ter um ativismo favorável, reconhecer e implementar uma política pública já existente, mas isso não acontece. Então, agora compete os próprios poderes competentes para tanto implementar e reconhecer essa categoria. Mas eu agradeço a colocação, espero agora, então, ter conseguido feita essa integração maior do trabalho, e obrigado pelo olhar, pela observação. Não, imagina, e eu só fiquei também me perguntando, porque a gente costuma utilizar o termo ativismo justamente dessa atuação judicial, mas a partir do momento que tu levantas o fato de ser uma omissão e você comprova ali através dos dispositivos que você cita, de legislação, de Constituição, até que ponto era um dever de ação estatal, porque os direitos fundamentais eles fazem com que o Poder Judiciário esteja de fato também comprometido com a sua concretização. E o não fazer é uma violação constitucional, é uma omissão. E, portanto, requer a ação do Poder Judiciário, que estaria dentro, né, do seu âmbito de atuação também. Mas não tem um ativismo. Mas isso eu quero, depois, lendo aí o final do teu trabalho, quem sabe eu consigo aí, realmente ver os contornos que tu trazes para essa questão. Mas parabéns, um tema muito complexo. Vai ter muito trabalho, porque tudo que envolve questões empíricas trazem muito trabalho, mas é isso que a gente precisa também, né? Sair do campo teórico só e poder avançar com os debates teóricos a partir da solução de problemas práticos. Então, parabéns e desejo sucesso aí no desenvolvimento do trabalho. Vamos para o nosso próximo trabalho, então, que é Direito e Política, um estudo sobre a preservação dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes na pandemia. O trabalho é da Gabriele Santos.
Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Gabriele, eu sou discente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente eu componho o grupo de pesquisa de iniciação científica do professor Emerson Afonso, o CPJC. Eu sou do primeiro período. Hola a todos también que hablo español. Bienvenidos. Agradezco a ustedes la presencia en este congreso. Yo estoy un poquito nerviosa, pero voy a intentar hablar un poquito más despacio para que ustedes puedan comprender también. Antes de eu começar a falar sobre os dados da minha pesquisa, propriamente dito, é importante ressaltar que a criança e o adolescente não são propriedade de seus tutores. Eles são sujeitos de direito, como qualquer outro, e demandam proteção especial tanto do Estado quanto das demais instituições sociais. Justamente por eles estarem em uma fase de desenvolvimento, de formação, né? No entanto, inúmeros setores da sociedade consideram esses jovens, né, como pessoas que não possuem o discernimento sobre as coisas, e por isso não levam em consideração a própria decisão daquele indivíduo. Né? Um exemplo atual disso, e conversando com a temática da minha pesquisa, é que atualmente a gente tem crianças que ainda não foram vacinadas, não porque elas não quiseram ser vacinadas, mas porque seus responsáveis proibiram por questões religiosas, filosóficas, políticas, né? Consequentemente, essas crianças tiveram uma violação dos seus direitos, né? Ao longo dos anos, podemos perceber a evolução do direito da criança e do adolescente, juntamente com mecanismos que contribuem para a preservação de seus direitos fundamentais, como a própria criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual é fundamental para a efetivação desses direitos previstos constitucionalmente, né, como o direito à educação, o direito à vida, o direito à saúde, né? E a proteção desses direitos é essencial para que essa criança ela consiga se desenvolver plenamente com condições favoráveis. E esse desenvolvimento saudável é crucial para o próprio bem-estar da sociedade, né? Porque as crianças são o futuro, né, do amanhã. No entanto, quando a gente para analisar todo o nosso contexto, a gente pode perceber que crianças e adolescentes são colocadas muitas vezes em situações de vulnerabilidade, né? O quanto que os seus direitos são violados e, por inúmeras vezes, não possuem o reconhecimento deles perante o corpo social, né? A gente tem crianças em situação de abandono, de negligência, crianças que estão expostas a diversos tipos de violência, né? Seja ela física, psicológica, sexual. E essa situação da infância e juventude tem se agravado com a desestruturação de programas sociais e educacionais, assim como o enfraquecimento dos conselhos de defesa de direito. Com o advento, né, da pandemia do Covid-19, essas violações que eu citei para vocês, né, dos direitos fundamentais, se agravaram ainda mais. E é aqui que eu concentrei o foco da minha pesquisa, né? Porque quando a instituição familiar, ela não preserva a integridade da criança, cabe ao Estado intervir. E a partir disso, eu realizei um levantamento de dados através do portal do Supremo Tribunal Federal, relacionado aos direitos fundamentais da criança e adolescente no contexto pandêmico, né? Quando eu realizei essa pesquisa, eu contabilizei 2 ADPF e uma ADI, né? A gente tem uma ADPF 753, que ela se refere à inclusão da criança e do adolescente na consideração da política pública de imunização contra o coronavírus, né? Está relacionado ao direito à vida, ao direito à saúde, né? O tribunal, por unanimidade, ele referendou essa medida e deixou na competência dos estados, dos municípios e do Distrito Federal a escolha de promover ou não a imunização de maiores de 12 anos. Ou seja, né, o tribunal ele pegou essa decisão, né, de incluir as crianças no sistema de imunização e deixou na competência de cada estado, de cada município, a escolha ou não, né, de promover
esse bem-estar. Já a DPF 754, ela é uma medida de obrigatoriedade da vacina e ela tem o intuito de promover a integridade de menores e garantir o direito à vida. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, também por unanimidade, decidiram referendar essa medida para estabelecer ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a interpretação do artigo 3 da Lei 13.959, que está relacionada com a determinação dessa realização compulsória. A ADI 6.586, ela também está relacionada com essa medida que eu citei para vocês anteriormente, né? Pois ela também vai se basear nessa norma 13.959 e ela está relacionada também com essa vacinação compulsória contra o coronavírus, com o intuito não só de reduzir os riscos e a expansão da doença, como também proteger prioritariamente o bem-estar da criança, né? Nesse caso da ADI, o tribunal, por maioria, ele julgou parcialmente procedente a ação direta para conferir a interpretação conforme a Constituição do artigo 3 da Lei 13.959. Com isso, eu pude perceber o papel fundamental do processo contramajoritário do Supremo Tribunal Federal na garantia de preservação dos direitos fundamentais de minorias contra a vontade da maioria, né? A minha proposta de continuação de pesquisa é justamente continuar com essa análise que eu fiz, com esse levantamento, e com o intuito de tentar buscar mecanismos que visam uma melhor proteção desses direitos fundamentais da criança e do adolescente. Enfim, é basicamente isso a minha pesquisa. Obrigada pela atenção e me coloco à disposição caso alguém tenha algumas dúvidas, se eu falei rápido demais, enfim. Obrigada. Parabéns, Gabriele. Gabriele, cortou no início, você é bolsista de iniciação científica, isso? Isso, eu estou no primeiro período. Período da graduação. Isso, da graduação. Muito bem, então, muito bem-vinda, que coisa boa ver alunos da graduação apresentando com tamanha segurança, muito bacana a tua apresentação, muito bacana saber, né, que tu está iniciando essa trajetória, né, já tão bem preparada assim. Realmente foi muito boa a tua apresentação, Gabriele. E eu vou, também como eu li o texto, eu vou te fazer algumas sugestões. Eu sou apaixonada pelo tema do controle de constitucionalidade e eu acho que o tema do controle de constitucionalidade, concentrado especialmente, ele se justifica muito bem nós conhecermos as orientações, especialmente dessas ações, em razão justamente de se tratar de ações que fazem um efeito erga omnes e vinculante, né? Mas no caso específico, né, de criança e adolescente e pandemia, só para, quando eu fui ler o teu trabalho, eu fiz uma testagem, que é colocar alguns termos no Supremo Tribunal Federal e ver o número de decisões que vinham, porque o estudo de caso, ele tem um pouco isso, né? Você precisa descrever bem a tua metodologia para que a gente possa chegar aos mesmos resultados que você. No teu trabalho se apresenta 4 ações, que são, no meu entender, assim como você, as principais. Então, realmente, tu recortou muito bem. Mas o teu leitor, ele precisa saber como você chegou a essas ações. Tipo, que não foi intuitivo, que você não foi, eu achei que é a mais legal. Não, você tem um critério para isso. Então, eu imagino que você utilizou uma palavra-chave na pesquisa, que dessa pesquisa surgiu várias, como, por exemplo, quando eu fui procurar lá, tinha, por exemplo, a DPF tratando da questão de prisão domiciliar em razão das crianças durante o período de pandemia. Então, você tem que dizer, olha, meu recorte vai ser qual? Porque você está falando crianças e pandemia. Aqui você está falando da omissão, especialmente dos pais, diante de determinadas situações que requerem uma ação do Estado. Então, é importante você dizer qual critério de pesquisa de fato te interessou, quais os termos de pesquisa que tu utilizou e, de alguma forma, também justificar por que o recorte do controle concentrado de constitucionalidade. Porque, por exemplo, no fato das vacinas, essas ações elas começam nos recursos extraordinários. Então, ele vem bem mais forte no controle difuso do que no controle concentrado.
Eu concordo que o controle concentrado ele dá uma noção melhor justamente por conta do seu efeito erga omnes e vinculante. É só uma questão daí de você justificar as suas opções para que a gente possa seguir contigo, né? E entendendo quais foram os recortes que você fez e qual a razão que você acabou adotando para isso. Até para poder, digamos, excluir dessa pesquisa, eu poder dizer, não, mas por que você não trabalhou a DPF ou a ADI e tal, né? Qual era o critério que você selecionou, tá? Muito obrigada pela sua colocação, obrigada pela sua dica. Eu vou fazer esses ajustes no trabalho. Muito obrigada. É só uma questão de realmente enfocar nessa parte escrita, mas muito bacana, eu li o teu trabalho, tu escreve muito bem, Obrigada. e considerando que está no primeiro período, então, mais mérito ainda, viu? Parabéns e siga Obrigada. firme aí na pesquisa. Obrigada. Bom, vamos então ao nosso próximo trabalho. Me empolguei aqui com a Gabriele, que chegou a assumir aqui numa das minhas telas a ordem aqui da apresentação. Então, agora é o trabalho sobre reflexões sobre a política pública de reajuste dos planos de saúde coletivo nas relações jurídicas de consumo, da Nádia Regina da Silva Pinto. Boa tarde, professora Caroline, muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho e também parabenizar todos os colegas aqui presentes. Eu me chamo Nádia Regina da Silva Pinto, eu sou egressa do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um trabalho que é uma comunicação de pesquisa, ele não está finalizado, e ele versa sobre a questão das reflexões sobre a política pública nos planos coletivos de saúde, né? E falar de saúde sempre é muito importante, né? Sobretudo porque a saúde ela é universal, mas ela também é livre à iniciativa privada e cabe ao Estado regular, né, todo o serviço privado que é prestado à população, né, para garantir sempre a melhor satisfação. Então, a justificativa social e jurídica ela entra nessa esfera da necessidade de regulação, né, dos planos de saúde coletivos e também a questão de buscar as razões de compreensão de por que o reajuste por sinistralidade ele ser tão específico só nessa seara de contratação coletiva, né, e não na contratação individual. Então, antes de começar a continuar o raciocínio da pesquisa, só para a gente abordar um pouco a diferença do plano coletivo para o plano individual, em que o plano coletivo ele tem a intermediação de uma pessoa jurídica, contratante do plano de saúde, que pode ser ou por uma relação empregatícia ou estatutária, por um empregador, né, que também pode ser um órgão público, e também pode ser também por uma pessoa jurídica que intermedia uma contratação através de uma associação sindical, né, de um vínculo associativo, de um órgão de classe. E quando a gente fala de plano de saúde, os planos coletivos eles abrangem a maior parte da contratação, né? Nós temos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar recentes de 2019 que indicam que nós temos 80,5% de planos coletivos de assistência médica hospitalar com ou sem odontologia e 82,3% de planos coletivos exclusivamente odontológicos. Então, quando a gente fala de plano coletivo, a gente está falando de um mercado de mais de 80 vínculos de usuários, de beneficiários que precisam de planos coletivos. Então, associar o problema do reajuste nessa contratação coletiva é muito importante, justamente porque quando a gente fala de reajuste por sinistralidade, a gente está falando de um reajuste que não tem previsão legal na Lei de Planos de Saúde, que é a Lei 9656 de 98. Então, o objetivo desse trabalho, além de falar da problematização, que é justamente entender por que o reajuste de sinistralidade não está presente na Lei de Planos de Saúde, ainda assim ele é cobrado nas mensalidades dessas pessoas que têm planos coletivos, a gente justamente tem como objetivo entender, analisar a legalidade dessa cobrança, desse reajuste por sinistralidade, a partir de informativos do Superior Tribunal de Justiça, e também discutir a questão dos efeitos negativos que esse reajuste por sinistralidade tem nessa contratação coletiva, que representa mais de 80% do mercado. Então,
para falar de reajuste por sinistralidade, a gente primeiro tem que entender o que é sinistralidade, né? Então, nos planos individuais e familiares, que são aqueles contratados por pessoas físicas, existe uma maior proteção do legislador para essas pessoas que têm um plano contratado por pessoas físicas, né? E essa maior proteção legal, ela é explícita na Lei 9656 de 98, que ela estipula um limite máximo de um índice de reajuste máximo para cobrança de planos individuais e familiares, o que não faz para os planos coletivos. Então, existe uma lacuna de não previsão de teto máximo de reajuste em planos coletivos na própria lei de planos de saúde. Então, isso acaba livremente seus percentuais de reajuste, levar em consideração que a outra parte, né, que contratou não está ciente dos cálculos, das variações dos reajustes, de uma metodologia clara, porque, como é uma contratação coletiva, essas cláusulas, via de regra, são pré-estabelecidas, né? E, via de regra, são cláusulas de adesão de forma unilateral, que minimamente você consegue rediscutir o conteúdo dessas cláusulas contratuais. Então, o beneficiário de um plano coletivo ele fica muito refém das negociações entre as partes maiores da relação jurídica, que é justamente a pessoa jurídica empregadora, ou a associação sindical, se for um contrato de adesão, ou a operadora. E o beneficiário ele fica refém dessa negociação que é livre e não previsível na lei de planos de saúde. Então, esse reajuste de sinistralidade ele é uma variação de custos que ela não tem um controle legislativo, justamente porque é negociado livremente e é um reajuste que leva em conta o adoecimento da carteira, sobretudo número de cirurgias, número de doenças, número de medicamentos, número de uso daquele plano de saúde coletivo. Então, a cada 12 meses, o reajuste ele vai incidir nos planos coletivos, levando em consideração não só reajuste de faixa etária, os reajustes que são considerados legais do ponto de vista de mudança de faixa etária, mas os reajustes de uma composição de gasto, de despesa, balanço de receita e despesa que nem sempre é de conhecimento do beneficiário, que acaba aceitando, né, aquele reajuste e acaba sendo forçado a rescindir, às vezes, o contrato e a buscar o SUS ou, então, um outro plano mais barato por portabilidade de carência. Então, assim, dentro do marco teórico, eu busquei reunir algumas referências legislativas e infraconstitucionais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão que é incumbido de regular os planos coletivos, ela tem uma determinação legal que protege mais os beneficiários de planos individuais e familiares, como eu havia dito. Em compensação, ela permite apenas que as operadoras que comercializam planos coletivos apenas informem os percentuais de reajustes e de revisão que aplica nos contratos, apenas informem, né? Então, existe uma grande diferença do plano individual e familiar, que tem um reajuste regulamentado pelo órgão regulador, e um outro reajuste negociado livremente entre as partes, em que o mercado impera e impõe de forma arbitrária o que ele entende como um reajuste que deve ser cobrado em cima da sinistralidade, que é um cálculo que é desconhecido dos consumidores que não têm nenhum conhecimento para avaliar o sinistro daquela carteira, porque não lhe é repassado nem informado a maneira como esse cálculo é feito. Então, assim, dentro desse marco teórico, existem resoluções, que é a resolução 171 e 172. A 171, ela estabelece critérios para os planos individuais e familiares e também os planos coletivos de cobertura médico, hospitalar, com ou sem cobertura odontológica, e a resolução normativa 172 só para os exclusivamente odontológicos. Então, ela prevê que os planos anteriores à regulamentação do plano de saúde, elas são estabelecidos por meio dos termos contratuais. Obviamente que se o contrato for nebuloso, esse limite de reajuste ele deve ser colocado de uma forma compreensível, seja num termo aditivo ou numa nova repactuação. Mas o que eu quero trazer aqui para esse debate é que existem maneiras diferentes de se regulamentar as contratações dos planos de saúde, levando em consideração que a contratação coletiva é uma contratação que ela é praticamente não regulamentada, no sentido de que não há nem previsão legal para que esse reajuste seja cobrado da forma
em que se não conhecem os cálculos de apuração e nem a metodologia de demonstração desse cálculo para o consumidor. Então, o que eu trago aqui dentro desse debate é que esse tipo de cobrança para grandes estudiosos do direito e entidades de defesa do consumidor, essa cobrança desse reajuste ela chega a ser abusiva, porque viola a questão do consumidor, da clareza dos cálculos que ele deve ter antes de assumir uma contratação, e que essa clareza ela deve ser bilateral, né, porque o contrato ele tem essa característica de bilateralidade, e isso é violado não só porque isso não é respeitado, o cálculo de reajuste coletivo ele não é compreendido pelo consumidor desse plano coletivo, e também porque é uma onerosidade excessiva quando você impõe uma cobrança por um gasto que, às vezes, não foi nem o gasto que ele individualmente teve na carteira, mas como existe a comutatividade da relação do plano coletivo, né, o mutualismo, em que uns pagam pelos outros, independentemente do uso, né, existe todo um pacto intergeracional, sobretudo quando os idosos têm mais gastos e as mensalidades dos mais jovens, né, que são mais onerosas, para contrabalançar o gasto pelos idosos. Então, existe todo um regramento específico que vai proteger também os idosos, mas pelo Estatuto do Idoso. Mas existem muitas desvantagens contratuais para quem é dependente de plano de saúde coletivo, e a importância que eu trago nesse trabalho é a reflexão sobre essa política pública de permissividade regulatória, de manter essa cobrança de reajuste por sinistralidade, não dando conhecimento desses cálculos para os consumidores, que ficam vulneráveis e reféns a essa cobrança arbitrária que viola não só a própria lei de planos de saúde, que exige que se tenha o conhecimento dos cálculos de reajuste, mas não fala nada dos planos coletivos, mas também viola o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em relação à clareza das disposições contratuais. E eu agradeço a todos, quem quiser contribuir, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, Nádia. Nádia, esse trabalho foi resultado de quê? Eu sou servidora federal, eu trabalho já há quase 17 anos com planos de saúde, né? Então, assim, eu tenho, assim, é o meu dia a dia trabalhando com a regulação, né? Então, sempre eu vou ter, assim, ideias para publicação de trabalhos. Aí, como o professor Emerson convidou no grupo, eu sou da turma de 2019, e aí eu já tinha várias ideias, coisas que me surgem quando a gente, no dia a dia como servidora pública, e aí a gente acaba querendo trabalhar sobre determinados aspectos que são importantes, mas que nos é permitido uma discussão, uma profundidade de debate muito maior na academia do que, às vezes, no próprio local de trabalho. E aí eu trago isso aqui para debate. De alguma forma, isso também ficou bastante evidente no teu texto. Eu acabei lendo 2 textos, Nádia, que tu enviaste, eu acho que talvez para um outro painel. Isso, foi ontem. Crescimento do funcionalismo, algo assim. E realmente me chamou a atenção, eu pensei, ela tem que trabalhar com isso. Realmente, o domínio com que você vai trazendo as questões, e o teu texto é muito claro em relação às hipóteses que tu levanta, a testagem dela, realmente muito, muito bem construído. O único comentário que eu queria te fazer, que eu acho muito bacana a gente também poder levar um pouquinho mais a sério o debate sobre a judicialização da saúde relativo a planos de assistência à saúde privada, porque no Brasil a gente produziu horrores de materiais sobre judicialização da saúde, especialmente no âmbito do sistema público. A gente faz uma crítica muito grande ao sistema de judicialização da saúde, e os últimos dados do CNJ demonstraram uma quantidade absurda de processos no âmbito da saúde privada, né? E esse é um debate que ele onera o poder público, ele custa caro para o poder público, além de ocupar uma pauta que é extremamente relevante do âmbito da jurisdição. E esse é um debate que tem sido ainda pouco explorado no âmbito da discussão sobre a judicialização. Então, trabalhos como o teu, sem dúvida nenhuma, contribuem muito para esse debate. Então, só te eu agradeço. Obrigada, professora. E dizer que realmente o teu texto ficou muito claro, tão claro quanto a tua apresentação. Muito obrigada, agradeço. Parabenizar por isso. Obrigada. Eu acho que o professor Emerson Moura entrou na sala.
Isso, Vim professor. te dar um apoio, minha amiga, já que a professora Maria Lúcia não está aqui, eu vim aqui dividir os trabalhos, se você quiser, claro, ou só acompanhar, o que você preferir. Não, uma alegria, professor. Eu estava em casa já, o pessoal é muito simpático, muito acolhedor, então eu já estou aqui quase me sentindo em casa, aqui comentando Mas se os sinta trabalhos. conosco aqui na Unirio, uma alegria. Imagina. Então vamos ao nosso próximo trabalho, então, que é Política Pública e Direito à Educação, breves reflexões sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil, da Vanessa Carvalho Schwertz. Acho que eu errei o sobrenome, Vanessa, você pode me corrigir. Oi. Isso é aquilo da vida toda. Quando eu tinha 8 anos, eu passei uns 3 dias tentando reproduzir meu sobrenome para nunca mais errar, porque eu errava também. Eu me chamo Vanessa, eu uso o meu último sobrenome, né? Eu sou a Vanessa Schwertz e eu faço parte do programa de pós-graduação em Direito da Unirio. Também faço parte do grupo de pesquisa de Direito Econômico da UNB, da UFRJ e do IDP. E o tema do PNAES é basicamente para tratar de uma política pública que está em vigor há 12 anos e a gente não tem uma avaliação. Não tem uma avaliação de nenhuma maneira governamental, de outras instituições, como tese de doutorado, porque o que acontece? Por se tratar de um programa de amplo espectro, a gente não consegue fazer metodologicamente isso, o que precisaria do governo, por causa dos orçamentos investidos no PNAES, ter essa preocupação em fazer essa avaliação. O que ocorre? O PNAES ele é fruto de uma conjuntura política que colocou em sua agenda, na formulação de políticas públicas, a ideia de que no país, há 20 anos atrás, existia um grande número de evasão, um grande número de pessoas na faixa etária correta para estar na universidade que não estavam, e um grande número de retenção. O que acontece? A evasão ela é entendida como a perda do vínculo institucional dentro da graduação, e a retenção é quando você passa mais tempo dentro da graduação do que você deveria. Você cursa as más matérias, que você fica mais anos ali dentro do próprio curso. E vários autores, eles abordam aspectos diferentes para esse tipo de problema, porque existem alguns que alegam que o psicológico, o meio, que mesmo que você dê uma política pública efetiva de assistência estudantil, tem uma questão subjetiva do indivíduo de se identificar com aquele curso, que às vezes ele entrou e não conseguiu, e que não necessariamente a evasão seja um problema público no ponto orçamentário puramente, mas um problema pessoal das pessoas em relação a se descobrir profissionalmente. E o que acontece? Dentro dessa estrutura, o governo federal desse período, ele organizou, em primeiro lugar, a abertura de universidades privadas para expandir a ideia de acesso à universidade pública, à universidade privada de ensino superior, e depois isso foi convertido para as universidades públicas através do ponto de vista do Reúne. E aí se percebeu que a evasão continuava mesmo com investir na estrutura, né, aumentou a estrutura das federais para aumentar a quantidade de curso noturno, de servidores, de capital, de recursos humanos, né? E o problema da evasão e da retenção continuava, que não era só necessariamente essa questão socioeconômica de ter um horário para estudar e etc. E assim surgiu o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que a Amanda até citou no trabalho dela, que é o PNAES. E esse planejamento, embora tenha vários cortes, eu concordo com a Amanda nesse sentido de cortes, eu acho também que por ser uma política pública de extrema importância, e aqui eu falo do ponto de vista pessoal, que isso não está no trabalho, mas é o que justifica a escolha do tema, porque eu fiz a graduação por causa do PNAES, eu tive acesso a bolsas de permanência, e ela, por ser na fórmula de um decreto, a gente tem uma certa instabilidade jurídica nessa manutenção. E aí, o que acontece? A gente tem uma instabilidade jurídica, uma revogação, e essas verbas podem ser diminuídas, cortadas ou extintas a qualquer momento,
e a gente não tem uma avaliação efetiva do impacto disso na vida das pessoas, na vida dentro das universidades, e é o que eu apresento como resultado parcial, que a maioria dos trabalhos eles trazem casos isolados que não te permitem ter uma visão ampla do funcionamento da política pública. Porque aí o que ocorre? Mesmo que o PNAES ele sirva para acesso à universidade e democratização do ensino, a gente precisa ver se esses recursos eles estão sendo investidos de uma maneira efetiva, correta, porque o fato dele ser aberto, o PNAES ele é aberto para cada instituição, ela poder definir qual é a melhor ação e atitude em relação às diretrizes que constam no decreto. E o que acontece? O fato dele ser aberto faz com que a gente tenha várias subpolíticas públicas dentro das universidades e faz com que a gente também não tenha uma noção de o que é mais efetivo regionalmente, o que é mais efetivo em cada lugar. Óbvio que, já repeti, metodologicamente é impossível fazer análise de todas as universidades federais sobre como cada uma investe o emprego do PNAES. Mas é necessário fazer um levantamento de a gente reduziu a retenção porque a gente está investindo recursos públicos em pessoas que estão na faculdade há uns 10 anos. A gente reduziu esse gasto, a gente reduziu o gasto de evasão, a gente hoje tem mais profissionais qualificados do que antes, porque não adianta a manutenção da política pública se ela não estiver sendo efetivada para quem realmente precisa. E, assim, eu queria agradecer a presença de todos aqui, da senhora pela paciência de nos ouvir, do Emerson, os demais colegas, e me encontro disponível para caso alguém tenha alguma dúvida. Eu falo um pouquinho rápido, eu sei. Obrigada, Vanessa, pela sua apresentação. Vou passar a palavra para o professor Emerson, então, para os seus comentários. Por favor, sou convidado, Carolina. Você fala, eu vou até falar porque você já me chamou, mas assim, eu estou aqui só para te dar um apoio, para a gente dividir aí a questão. Vanessa, eu gostei bastante do modo como você apresentou o trabalho, embora tenha sido rápido, acho que você foi organizada e conseguiu colocar os elementos gerais. Alguns pontos que eu acho importantes, né? Eu acho que o título está um pouquinho não delimitado. Eu acho que você deveria especificar que direito à educação você está se referindo em específico, né? Talvez fosse melhor política pública e educacional de acesso e permanência do ensino superior. Às vezes o aluno tem um medo de colocar o título grande, mas se você pegar um trabalho científico das outras áreas, das ciências médicas, por exemplo, os títulos são grandes para dar delimitação. Então, você poderia ter delimitado. No seu resumo, eu senti também um pouco de melhor indicação do problema do jurídico. Então, vamos voltar àquela velha questão, né? O nosso programa é um programa de interface de direito e política pública. Então, assim, a política pública é o objeto de análise, mas a partir do papel do jurista. Então, na sua fala, fica um pouco mais claro para mim que você quer identificar a falha no que tange a avaliação da política pública. Mas isso é um problema de gestão pública, né? É um problema de direito. Então, o que você pode apontar é, dentro do decreto, a ausência de norma que preveja a avaliação que deve ser realizada e os tipos de critérios e pensar no quadro ou no referencial para isso. Então, é algo também importante que eu acho que vale a pena sempre refletir, né? O trabalho propositivo tem que trazer sempre uma solução prática. Então, o que eu te proponho? Na versão completa dele, você trabalhar nesse viés do tipo, apontando aonde no decreto está faltando a referência à avaliação e propor já os critérios de avaliação. Porque eu gostei do seu diagnóstico, né? Talvez não seja um problema da modelagem da política pública. Talvez seja um problema que ultrapassa a política pública, o problema de autonomia. Ok, mas se há esse problema de autonomia, eu tenho como quantificar ele através de um sistema de avaliação. Então, assim, eu acho que tem como fazer um quadro onde você diga quais perguntas devem ser feitas ou que a norma deveria colocar como critérios de avaliação para que todas as universidades respondam. E eu acho que tem a possibilidade, sim, de coleta de dados, de todos esses dados, pelo agente fomentador para ele fazer a sua educação. Então, eu queria te parabenizar que o trabalho está bem reportado. Eu acho que só falta você dar essa delimitação e olhar ali na norma em si, aonde na modelagem nós, como operadores do direito, podemos contribuir e, acima de tudo, trazer uma hipótese com elementos mais objetivos. Você colocar as perguntas que você acha que são as perguntas
centrais e trazer. Achando isso, parabéns. Muito bom. Professora Carolina, estou aqui só de visita, hein? Bom, as minhas considerações, Vanessa, vão na mesma linha do professor Emerson, a questão do recorte do trabalho. Te confesso, quando eu li o título, eu comecei a ler internamente, voltei para ler o título para ver se era isso mesmo, porque o teu recorte ele é bem específico, especialmente quando se trata da questão da análise da evasão e da retenção. Então, acho que você não tem que ter medo, inclusive, de colocar isso no título, que você vai fazer a análise desse ponto do programa, do PNAE. E vou te fazer uma sugestão, porque eu adoro esses trabalhos que têm uma pegada empírica, porque vai nos permitir fazer realmente o que a gente quer, que é não discutir só política pública na teoria, mas poder ver por que caminhos nós estamos indo no âmbito da implementação dessas políticas públicas, o que permite, cada vez que a gente tem uma boa análise de política pública, a gente poder ajustar os caminhos necessários para que esse recurso seja empregado dentro das pretensões constitucionais, né, dessa política pública. Mas, tendo um trabalho em que o foco é você discutir a possibilidade de avaliar se esse recurso ele é feito bem empregado ou não, no desenvolvimento depois do teu trabalho, eu aconselho que você tenha um tópico para falar de avaliação de política pública. E esse é um maior desafio, porque a avaliação a gente costuma reduzir ela aos relatórios do Tribunal de Contas, e a avaliação ela é muito mais do que isso. Porque na avaliação eu preciso cruzar elementos. Às vezes o problema não está sendo só do programa, a evasão está se dando por condições econômicas que não estão previstas dentro do programa. Às vezes a questão da evasão ou da permanência está se dando por outros fatores que já foram abordados em trabalhos anteriores, né? Que não está necessariamente previsto dentro dos objetivos do programa. E quando nós temos só uma análise do Tribunal de Contas, que é justamente o que no Brasil a gente tem chamado de avaliação, ela está restrita àquilo que foi delineado pela política pública, aquilo de fato foi implementado, mas ela não faz um diagnóstico e um cruzamento de por que isso aconteceu ou não. Por isso que é interessante, numa versão final, tu trazeres quais são os modelos de avaliação de política pública existente e justamente poder dizer quais critérios você vai estabelecer para poder fazer essa avaliação de 10 anos, porque para avaliar e dizer se é eficiente ou não, eu tenho que partir de determinados pressupostos. E esses pressupostos também não podem estar reduzidos àquilo que era o objetivo e a meta daquela política, porque eu costumo dizer que a iniciativa privada no âmbito da prestação de serviço público, o parceiro privado é muito fácil, porque se a régua é pequena, o resultado é sempre grande. Como a gente tem uma grande expectativa de tudo aquilo que vem do poder público, eu preciso saber se a expectativa traçada por aquela política com relação aos recursos empregados, eles também correspondem, né, àquilo que a gente deve esperar do programa. Então, como tu já tem um bom domínio do programa, tu já sabe o que tu quer pesquisar dentro disso, talvez o teu desafio é mergulhar um pouquinho na temática da avaliação de políticas públicas, dizer quais são os modelos que são adotados pelo Brasil, como nós precisamos fazer uma combinação desses modelos para daí sim você poder estabelecer quais os critérios que você vai utilizar para poder dizer se foi efetivo ou não, se cumpriu a sua promessa constitucional ou não dentro desse período de 10 anos. Então, esse olhar para a avaliação das políticas públicas será bastante importante no teu trabalho também. Mas parabéns, a temática é muito interessante, também quero conhecer depois os resultados dela. Obrigada. Bom, queridos, nós temos 2 trabalhos que não foram apresentados, porque quando chamados, os autores não estavam. Quero dar aqui uma segunda oportunidade, então, ao trabalho do Gabriel Paz Soares Ribeiro, se ele estiver na sala. O Gabriel informou, o Gabriel ele é assessor no Ministério Público aqui do Rio, e ele informou que ele não conseguiria hoje, que era dia de plantão dele, Carolina. Perfeito, tá. E a outra era a Mariana Brito Limpo da Cunha, Direito à Moradia e Dignidade da Pessoa Humana? Também não está na sala, né? Ela não está na sala, professora. Perfeito. Professora A Ana Paz está na sala, ou Fábio? Também não está na sala, professora. Tá bom. Poxa, então eu cheguei no final, né, minha amiga? Desculpa. Chegou no final. Outros problemas do Congresso, eu não consegui chegar a tempo. Peço desculpa à ausência da professora Maria Lúcia e
o meu atraso na participação. Imagina, espero ter dado conta do recado. Tivemos, professor, excelentes trabalhos, excelentes apresentações, bons debates. Dizer que foi uma alegria ter estado hoje com vocês. Professor Emerson tem meu contato, pode colocar à disposição de todos também. Sou uma entusiasta do tema das políticas públicas aqui na nossa instituição. Vamos ter eventos em breve da nossa rede, a qual o professor Emerson integra e vários professores e pesquisadores dentro de políticas públicas. Esperamos ver esses trabalhos também no nosso evento, né, professor, dia 24 e 25 de novembro, porque realmente são de uma qualidade significativa e especialmente porque vários deles, professor, tratam de estudos de casos concretos e situações de aplicação de políticas públicas, que é tão relevante para que a gente possa também debater essa relação do direito e das políticas públicas. E você vem conosco agora em outubro, né? Você lembra disso, né? Isso, dia 18 e 19 de outubro. 18 e né? 19. Então, hoje vocês vão ter a possibilidade de poder prestigiar a Caroline presencialmente conosco aqui no nosso PPGD. Assim, do que eu já vi, já foi brilhante, como sempre, Caroline. Obrigado pela gentileza, participação, amizade e participar dessa rede que vocês têm feito um trabalho fantástico. Imagina, a alegria é minha, um grande prazer conhecer a todos vocês e espero então abraçá-los pessoalmente e parabéns pelos brilhantes trabalhos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Parabéns. Obrigado, professora, pela Tchau, tchau. Boa colaboração tarde. aí.